Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, e a quem bate, se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra ao seu filho, se esse lhe pedir um pão? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazeis vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que por eles entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que dá a vida, e são poucos os que o encontram. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. Já dizia Santo Agostinho. Então eu dei um beijo na palavra em seu nome. Amém? Vamos pedir então a graça, a luz, a força viva do Santo Espírito de Deus para uma mensagem, né? Para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé, de esperança, de motivação. Estamos aí, minha gente, acabamos de ouvir a leitura do grande profeta Ezequiel, profeta do consolo, da renovação, da transformação. Como a gente fala, estamos vivendo esse tempo de pandemia. E talvez a grande lição do profeta é muito atual, porque nesta situação toda, né, Deus quer transformar a nossa vida, de dentro para fora. Às vezes a gente se contenta com alguns atos externos. Sim, os atos externos, eles devem e têm que ser reflexos da nossa vida interior. A conversão, a mudança, a transformação tem que vir de dentro para fora. Por isso que é convicção, por isso que é verdadeira, por isso que é real. E o profeta Ezequiel nos fala isso. Deus vai nos dar um espírito novo, vai tirar do nosso peito esse coração de pedra, para nos dar um espírito de carne, um coração de carne, um coração dócil, um coração que escuta a voz de Deus, um coração que é obediente, porque talvez nesse tempo todo, e essa grande reflexão que esse tempo está nos trazendo, nós estávamos nos tornando os nossos próprios deuses, nós estávamos nos tornando uma autossuficiência tão grande, que os valores espirituais, os valores eternos, o amanhã, isso nem passava por nossa cabeça, minha gente. Mas veio a pandemia e fez com que a humanidade inteira parasse e pensasse. E diante de um fato concreto, ou seja, a iminência da morte, o inimigo está na nossa esquina, invisível, a gente não vê. E aí a vida humana passou a ser ameaçada. A vida humana, por um vírus invisível minúsculo, mas que faz um estrago enorme. Aliás, fez um estrago enorme, está fazendo um estrago enorme. E a gente precisa continuar nesse cuidado. Então, de repente, a gente começou a pensar nos valores, na vida, e aquele ditado, ou por amor, ou por temor. A gente começou a colocar no cardápio existencial Deus, fé, espiritualidade, vida eterna, salvação, não foi? É isso que o profeta Ezequiel já nos chamava a atenção lá atrás. Por isso que Deus quer transformar. Então, às vezes, Deus não manda doença, a gente sabe disso. Deus não manda doença para castigar ninguém. Pandemia não é castigo divino, não é. Deus não usa esse método. Ele poderia estalar o dedo, um pensamento acabava com a humanidade inteira, mas não faz isso, porque Ele é Pai, porque Ele é misericórdia. Por quê? Porque Ele respeita a nossa liberdade. Deus respeita a nossa liberdade. O Todo-Poderoso, eu já falei isso aqui, o Todo-Poderoso que é o nosso Deus, Ele tem uma limitação.
ele tem uma limitação, porque ele mesmo nos deu a de respeitar a nossa liberdade. Por isso que a segunda leitura falava sobre isso, né? Ainda que o nosso ser exterior demonstre sinais, né, de que o tempo está passando, e o tempo está passando rápido, gente, e como passa o tempo rápido. Ainda que o nosso corpo, o nosso ser, o nosso homem exterior demonstre sinais, né, já de tempo que passa, o nosso eu interior tem que ser renovado a cada dia. O nosso eu interior deve ser renovado a cada dia. E tudo isso, minha gente, feliz aquele que está aprendendo com tudo isso. Tem gente que está crescendo, tem gente que começou um processo de conversão, de amadurecimento, de reciclagem interior fantástico. Mas tem gente ainda que está reclamando, meu Deus, quando vai acabar tudo isso, para voltar àquela vidinha de sempre, aquelas baladas da vida, sejam elas quais forem. Mas é um tempo de reflexão. Tem gente que continua reclamando, ainda não aprendeu. Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho na tua história, pensa um pouquinho na tua vida, pensa um pouquinho nos teus atos, na tua postura, no teu jeito de ser e de pensar, pensa um pouquinho. A segunda leitura nos faz pensar um pouquinho sobre essa realidade. O nosso ser exterior se decompõe, e o nosso eu interior está se renovando. Estamos aprendendo com esse tempo todo, essa renovação espiritual, essa necessidade de colocar os nossos passos no caminho de Deus, no caminho do Senhor. E eu tenho uma boa notícia para você, eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus nos autoriza hoje no Evangelho: pedi-vos será dado, buscais achareis, bateis será aberto. Ou seja, podemos ainda, minha gente, podemos ainda buscar ajuda, consolo, esperança em Jesus. Tem um salmo, e a leitura nos diz isso, ou seja, enquanto estamos vivos, porque depois não adianta mais. Depois, minha gente, a gente só vai contar com a oração dos que ficaram. Por isso que é importante rezar por aqueles que já se foram, porque só vai nos adiantar a oração dos que ficaram. Porque não adianta, depois que morrer eu vou começar a rezar, depois de morrer eu vou começar a me converter. Não adianta mais nada. Nós temos esse tempo, então que esse tempo seja aproveitado, que todos os exemplos que a gente tem, que todas as figuras santas que a gente tem em nossa caminhada, nos ajude a repensar um pouquinho na nossa história, na nossa vida. Vamos lá, vamos aproveitar o tempo. Temos aqui esse homem que tem uma história linda, que a gente fez essa novena durante 9 dias, assim, refletindo a história dele. Um homem que tinha um processo de pecado enraizado no seu coração, mas aos poucos deixou a graça de Deus agir, e olha, se tornou um santo. Hoje também recordamos Santa Isabel, rainha de Portugal, tem até a cidade próxima aqui nós, Santa Isabel. Mulher forte, piedosa, fiel, temente a Deus, uma rainha da paz, uma mulher que promoveu a paz dentro de casa, marido infiel, filhos se brigando, mulher da paz. Aproveita então, faça a diferença agora, aprendamos a lição, olha o São Paulo, ainda que o nosso ser exterior se decompõe, o nosso eu interior se renova a cada dia. Olha a primeira leitura, minha gente, Deus quer tirar esse coração de pedra. Vamos tirar esse coração de pedra. É difícil porque temos que renunciar esquemas, vícios, situações que a gente o vício foi tanto que já enraizou no coração. Tiremos esse coração de pedra, deixemos a graça moldar num coração espiritual. Que São Peregrino, que Santa Isabel e que essas leituras nos ajudem nesse processo de amadurecimento espiritual. Amém?